Sexta-feira, dia de falar sobre o Evangelho. Ontem eu fiz o meu Evangelho e aí caiu num capítulo que eu adoro. E aí falei, vou conversar sobre isso no Pílulas da sexta-feira. É o capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos, que trata sobre as causas das aflições. E muito interessante a gente pensar sobre o que causa as nossas aflições no dia a dia. Bom dia, Michele, tudo bem? E estava assistindo um vídeo do Haroldo, que depois eu vou mandar para quem está na lista de transmissão. Quem não está na lista de transmissão, deixa o telefone comigo que eu incluo. Que é um vídeo do Haroldo muito legal, falando assim com muita clareza sobre as aflições do dia a dia, né? Que a gente precisa parar com essa mania de ficar culpando os outros, o mundo, o planeta Terra, há uma conspiração contra mim, todo mundo tem inveja de mim. Esse discursinho que não combina com quem está olhando para dentro de si, com quem está fazendo a sua reforma íntima, com quem está buscando a sua evolução. Bom dia, Jucunha, bom dia, Deia. Daqui a pouco estamos juntas, né, Deia? Aí, uma das coisas que eu queria falar com vocês, que eu até compartilhei nos stories, vocês viram que o De Luca, nosso escritor famoso, maravilhoso, que a gente adora e que a gente sempre cita aqui no Pílulas, escreveu um livro novo que fala sobre dentro de mim, né? Então, todas as religiões, não importa qual religião você siga, né? Mas todas as religiões e todo mundo que trata da espiritualidade com seriedade sempre vai estar apontando que a gente precisa olhar para dentro da gente para poder entender o que aquilo ali tem que ser mudado, transformado, que reforma a gente precisa fazer para nossa evolução, para o nosso crescimento, para nossa reforma íntima e para que a gente tenha uma vida em paz cada vez com menos aflições, né? E aí o Haroldo, nesse vídeo que eu vou mandar para vocês, ele fala assim, sempre que você tiver num momento de aflição, você deve se perguntar, o que o meu caráter, o que a minha moral colaboraram percentualmente para eu estar nesta situação? Então, assim, não é sentando no banco da vítima, não é a gente usando todas aquelas desculpinhas que a gente gosta de usar, né? Quando digo gosta de usar, me incluo nisso também. Ah, porque minha mãe, porque meu pai, porque meu país, porque... Não, não. É um trabalho de colocar a lente, o espelho de aumento, sem máscaras, sem base. Inclusive, hoje eu tô sem maquiagem, mas não é por isso não é que meu olho tá ruim. E vida real de assim, o que meu caráter, minha condição moral contribuiu em percentual para eu estar nessa situação. Dói, machuca, mas ali tem uma informação preciosa para quem não tá na vida de passeio nem de férias. Para quem está nessa busca de fazer a sua reforma moral, o seu crescimento e entender que aspecto nosso ainda é muito primitivo que nos levou a essa situação. Porque ali tem um trabalho que a gente precisa fazer. Não é fácil. Bom dia, Isa, tudo bem? Então eu queria começar lendo essa passagem do Evangelho, que foi o que caiu para mim ontem no meu Evangelho do Lar, que foi maravilhoso, que a gente pode ler 500 mil vezes e sempre vale a pena ler. Bom dia. E a Dani entrou também, que maravilha, Kiko também. Aí, começando assim, causas atuais das aflições. De duas espécies são as vicissitudes da vida, ou, se preferirem, promonam de duas fontes bem diferentes, que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outra fora desta vida. Remontando-se à origem dos males terrestres, recorrer-se-á a que muitos são consequências natural do caráter e do proceder do que os suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas da sua imprevidência, do seu orgulho e da sua ambição?
Quantos se arruinaram por falta de ordem, de perseverança, pelo mal proceder ou por não terem sabido limitar seus desejos? Quantas uniões desgraçadas porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade e nas quais o coração não tomou parte alguma? Quantas dissensões e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade? Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero? Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram desde cedo os maus princípios, as más tendências, por fraqueza ou por indiferença? Deixaram que neles se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que produzem a secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem da falta de deferência com que são tratados e da ingratidão deles, no caso, os filhos. E aí vem a primeira bomba do evangelho, que é para a gente parar para pensar. Interroguem friamente suas consciências, todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem passo a passo a origem dos males que os torturaram e verifiquem se, as mais das vezes, não poderão dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. Bom dia, Sandrinha, minha terapeuta linda, maravilhosa. Entrou? Então, gente, é o que o Haroldo fala no vídeo dele. A gente tem que examinar a nossa consciência e dizer: eu estou nessa situação. Qual é o percentual que me cabe pela minha falha moral, pela minha falta de conduta, de eu estar nessa situação agora? E tem que ser uma análise pura e verdadeira. Não fica dizendo: em outra vida eu matei Napoleão e por isso que eu... A maioria das vezes, das causas das aflições atuais, são atitudes que a gente tomou. Toma essa frase aí e dorme com ela. A quem então há do homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? O homem, pois, em grande número de casos, é o causador dos seus próprios infortúnios. Mas em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua incúria. Bom dia, Carlinha! Os males dessa natureza fornecem indubitavelmente um notável contingente ao cômputo das vicissitudes da vida. O homem as evitará quando trabalhar por se melhorar moralmente, tanto quanto intelectualmente. Então, o evangelho continua falando das aflições atuais. E aí, depois ele tem um capítulo que é causas anteriores das aflições, quando fala assim: mas se há males nessa vida cuja causa primária é o homem, outros há também, aos quais, pelo menos na aparência, ele é completamente estranho e que parecem atingi-lo como fatalidade. Tal, por exemplo, a perda de entes queridos, os que são amparo de uma família, os acidentes que nenhuma previsão poderia impedir, os reveses da fortuna, que frustram todas as precauções, os flagelos naturais, as enfermidades de nascença, sobretudo as que tiram tantos infelizes os meios de ganhar a sua vida pelo trabalho. Aos que nascem nessas condições, certamente nada hão feito na existência atual para merecer, sem compensação, tão triste sorte, que não podiam evitar, que são impotentes para mudar por si próprios e que se põe à mercê da comiseração pública, porque pois seres tão desgraçados, enquanto ao lado deles, sob o mesmo teto, na mesma família, outros são favorecidos de todos os modos. Então, quando a gente fala das aflições antigas, são essas situações que acontecem na vida, que você vê, por exemplo, uma família que tem 3 filhos. Um vem muito deficiente, que vai precisar do amparo da família, vem com um problema talvez mental ou um problema físico. E aí, o que essa criaturinha fez para estar nessa condição?
provavelmente nessa vida não fez nada. Ele vem com um débito de uma vida anterior, aonde ele vai ter que ser cuidado por aquela família, amparado, etc e tal. Isso explicaria, né, se a gente tem um Deus que é bom e um Deus que é amor, por que que ele faria provas tão difíceis para umas pessoas e para outras não? Porque são coisas das aflições das nossas vidas anteriores. Mas a gente tem que parar com a desculpinha de achar que isso é porque na outra vida... Não, a maior parte das vezes as nossas aflições atuais são porque a gente vacilou, porque a gente ainda tem uma moral duvidosa, porque a gente ainda é meio honesto, né? A Val tá fazendo um curso de compliance dentro da Petrobras e ela foi escolhida agente. Eu achei muito interessante que ontem ela estava conversando comigo, falando que no mundo corporativo já se detecta hoje que existem 3 tipos de pessoas. Isso é muito interessante porque a gente vive um momento contra a corrupção, não só no Brasil como no mundo todo, né? As regras de compliance, atitudes como assédio moral não são mais permitidas, né? Então, a classificação é: a pessoa é íntegra, ou a pessoa é honesta, ou a pessoa é desonesta. O que seria isso? A pessoa íntegra, ela vai fazer o que precisa ser feito dentro da correção moral, etc e tal, independente de circunstância, de qualquer coisa. Ela não vai se corromper, porque ela é uma pessoa íntegra. Então, as pesquisas apontam que pessoas íntegras nas empresas têm um percentual de mais ou menos 15%. As pessoas desonestas, elas não querem saber se tem regra, se tem moral, se tem conduta, se vão ser pego ou não. Elas vão meter a mão no que elas poderiam fazer e não estão nem aí para os outros. Seriam as pessoas desonestas. E isso também corresponde a 15% das pessoas que estão trabalhando nas empresas. E o resto, 70%, seriam as pessoas honestas. E o que isso quer dizer? O honesto, ele não é igual ao íntegro e não é igual ao desonesto, mas ele fica ali numa faixa que, dependendo da ambiência da empresa, ou ele descamba para a integridade ou ele descamba para a desonestidade. O honesto não faz as coisas erradas porque ele sabe que são erradas. Ele não faz porque ele tem medo de ser pego. É o típica pessoa que, se não tiver uma câmera de segurança, ele vai afanar alguma coisa da empresa, vai fazer uma malandragem, vai dar um truque. Se não tiver a maquininha lá no relógio de ponto, ele vai fazer uma treta. Esse seria o honesto. Ele só não faz as coisas erradas porque tem medo de ser pego. Se ele sabe que não vai ser pego, ele descamba para o desonesto. E aí, o que as empresas estão procurando hoje, com todas essas soluções de compliance, de vamos fazer uma cultura de seriedade, etc e tal, que esses 15% que são dos íntegros consigam contaminar esses 70% dos honestos, para que eles vão para a luz, para o lado da integridade, e não os desonestos influenciando os que são honestos. Não é interessante essa pesquisa? A Déia está falando, se ninguém estiver vendo, ele faz. E presta atenção que é 70% da população, hein? Então, a gente tem que batalhar para a gente estar no grupo dos íntegros, né? E a Thaís está falando, isso já disse que vou virar advogada de obsessor, pois tudo é culpa do obsessor. Thaís, defenda os obsessores, é isso aí. Então, gente, a sexta-feira reflexiva, falando sobre as aflições e as pessoas que são íntegras, honestas, desonestas, é para nos lembrar que estamos encarnados no planeta Terra, somos ainda muito primitivos, como diz Sandra, classe média espiritual. Se a gente, qualquer coisa, a gente escorrega para baixo. Então, a gente tem que fazer uma força muito grande com a gente, com a nossa moral, de andar assim, com o evangelho debaixo do braço todo dia, né? E ler, e vigiar, e vigiar, e vigiar. Porque a nossa tendência ainda é muito imperfeita. E se a gente não tiver mecanismos de orar e vigiar, e se a gente não se responsabilizar, né? Olha para a tua vida, vê o aspecto
aspecto que você não tá gostando e fala assim, como que eu cheguei até aqui? E sem desculpinha, porque ele, porque o outro, porque não, é você com você mesma. O que me trouxe nesse momento, nessa idade, do jeito que eu tô aqui agora, que eu vacilei para estar nessa situação? Vê qual é o aspecto moral e começa a trabalhar na correção. Não é fácil, não tem pílula milagrosa, assim como malhar também não é fácil e tudo que a gente faz na vida não é fácil, exige disciplina, exige uma transformação. O livro do De Luca falando dentro de mim, ou seja, é aquela mudança que a gente tem que fazer no nosso moral, no nosso caráter, né? Espelhando as pessoas que são honestas, íntegras, não é nem honestas, íntegras, e é tipo assim, o que Madre Teresa de Calcutá faria nessa situação? O que Gandhi faria nessa situação? O que o Mestre Jesus faria nessa situação? E seguir esses modelos. Não é fácil, é um orar e vigiar eterno, é uma reforma íntima que a gente precisa estar atenta a ela, mas é o único caminho da gente não ter aflições. Porque à medida que a gente vai burilando o nosso caráter e que a gente vai elevando a nossa moral, a vida fica cada vez com menos aflições. E essa é a grande vantagem de você completar essa fase do game, que é a gente ter paz de espírito, ter uma vida feliz, estar em paz, né? E conseguir fazer parte do grupo dos íntegros. Essa é a missão. Quero saber se tem câmera, se não tem. Eu vou estar by the book, fazendo tudo direitinho. Uma vida sem brechas, que é isso que vai fazer a gente ter paz de espírito e ser feliz. Beleza? Aí depois, quem é da lista de transmissão, eu vou mandar esse vídeo do Haroldo falando das aflições, que tá muito bom, são 10 minutinhos só, mas vale a pena a gente assistir. Se não assistir hoje, assiste fim de semana. E um excelente fim de semana. Nos vemos segunda-feira, em família, que a gente curta, que a gente aproveite, que tudo saia maravilhosamente bem com o nosso descanso merecido. Quem é de trabalhar, bom trabalho. E voltamos no Pílulas segunda-feira de manhã. Adorei a presença de vocês todos, um beijo enorme. Eu já botei nos stories, mas eu mando também na lista de transmissão. É o novo livro do De Luca, mas eu mando também na lista de transmissão. Vou dar um print, beleza? Beijo, Déia, daqui a pouco tô com você. Beijo, Thaís. Beijo, Carlinha, que bom que você entrou hoje. Beijo grande, Sandra, fez companhia pra gente aqui. Dani, boa sorte no seu projeto novo. Kiko, Isa, que bom que você entrou com a gente hoje. Michele, volte sempre, de segunda a sexta aqui, 9 horas. Ju Cunha, beijo enorme. E a galera que assiste depois no YouTube, indica pros amigos, curte, segue, compartilha, aquilo tudo. Segunda-feira estamos de volta. Beijo grande, fiquem com Deus. Então, Michele, que bom que você gostou. Volta segunda e chama as amigas. Um excelente fim de semana para todos nós. Até segunda. Tchau.